Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo. Esse livro então, é inédito no Brasil e nele a gente vai descobrir, após 80 anos de segredo, por meio dessa entrevista exclusiva que Napoleão Hill fez, quebrando o código secreto da mente do diabo, onde ele mora. Quem é ele primeiro? Quem é ele, onde ele mora, quais as principais armas mentais que ele usa, quem são os alienados e de que forma eles ou elas se alienam. Aí a gente sabendo quem são e como é que se aliena, a gente já sabe como é que faz para não se alienar, esse é o objetivo, né? De que forma o diabo influencia a nossa vida no dia a dia, como a dominação dele influencia nossas atitudes, o que é o medo e muito mais. A gente vai saber muito mais ainda, porque elas vão ser respondidas pelo próprio. Ele mesmo vai responder a Napoleão Hill tudo isso e ele se autodenomina Sua Majestade. Foi a única exigência dele para estar respondendo as perguntas com sinceridade foi que o Napoleão Hill tratasse de Sua Majestade. E o propósito do Napoleão Hill escrito com as palavras dele, é ajudar o ser humano a descobrir o real potencial de cada um, desvendando as armadilhas mentais que homens e mulheres deste mundo criam para eles próprios, sabotando a sua própria liberdade e seu próprio direito de viver uma vida cheia de desafios, alegria e liberdade. Porque os desafios fazem parte da vida, mas a gente pode vivê-los tendo alegria, felicidade e liberdade. A gente não precisa viver os desafios na falta e na escassez e no sofrimento. É isso que ele está querendo mostrar com esse livro. E ele é um dos autores mais lidos de todos os tempos na área do autoconhecimento. E as ideias dele têm influenciado uma geração inteira de líderes que têm por meta buscar o sucesso, a realização pessoal e a felicidade. Extremamente provocativo, cativante e profundo, ele escreveu esse livro em 1938, logo após o lançamento do mais famoso livro dele, que é o Pense e Enriqueça. Eu fiz também uma série com o Pense e Enriqueça, é a anterior, eu deixo a playlist se você quiser ver. Mas o manuscrito do Mais Esperto que o Diabo ficou escondido e o lançamento dele não foi autorizado porque foi considerado muito controverso pela família, pelos amigos, pelos conselheiros e principalmente pelos irmãos da igreja dele. Porque é exatamente por isso ele encontra o diabo. E se a gente teme o diabo, se a gente acredita realmente que o diabo divide espaço com Deus, que a gente tem então que estar temendo a ele, porque senão no final a gente vai ser entregue a ele por esse Deus. E aí então, o que é que a gente vai querer saber de um livro que traz uma entrevista com ele, não é? Porém, ele diz também aqui que esse é um livro, é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana. Porque ele diz, o diabo, ele explica aqui que ele não é aquela besta vermelha de rabo pontudo e chifre, que ele não tem forma. Ele sim é a parte negativa do átomo. A gente sabe que tudo aqui nessa realidade é constituído de átomo e a gente sabe que tudo é dual, que tudo tem a sua contrapartida, tudo tem a polaridade negativa e a positiva. Então ele é a polaridade negativa. Então ele existe, porém ele só é alimentado, ele vive na nossa mente. Então ele dizendo que esse livro é um curso generoso em psicologia, que vai deixar claro os princípios de como a mente funciona, e a gente já fica mais interessado ainda em entender, porque como é que a gente vai poder expulsar o diabo da nossa mente se a gente não entender como é que ela funciona? Por exemplo, aqui no livro ele disse mesmo que há um momento que nós deixamos 9 portas abertas. E se a gente não sabe nem que há todas essas portas, se a gente toma conta só de uma, aí ele continua entrando e saindo na hora que ele quiser. E aí, ainda para concluir, ele diz que quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Porque ele aqui explica
que quem acredita nele não conhece Deus, porque não confia teme a ele e não confia em Deus. Então, ele está trazendo aqui, nós já estamos no capítulo 11, ele está trazendo aqui tudo muito detalhado, como é que a gente faz para cair nas garras dele e o que a gente não deve fazer para cair nas garras dele. Esse último capítulo, capítulo 10, foi sobre a autodisciplina, e ele disse que o principal da autodisciplina é a pessoa ter domínio sobre ela própria, ou seja, é dominar as nossas emoções, ou seja, é estar como os guardiões da nossa mente, tomando conta ali para que o pensamento negativo ele pode até entrar, mas que ele não se instale, a gente não se identifica com ele, não segue ele, não fica ali com ele, assim ele passa e vai embora. Porque ele já disse que, quando ele falou do ritmo hipnótico, ele explicou bem que a natureza só transforma em realidade aquilo que a gente está ali pensando, mantendo como um hábito. É o hábito aqui que ele diz que é sempre um instrumento que trabalha para ele quando se trata da nossa mente, dos nossos pensamentos. E também de outros hábitos também que a gente pode estar tendo, que ele já falou aqui também, de hábitos negativos, que não só no pensamento, hábitos mesmo ali que a gente pratica no dia a dia. Então, a última pergunta aqui do 10º capítulo foi: os 7 princípios são a chave mestra que abre as portas para a autodeterminação espiritual, mental e econômica? Isso é verdade? Sim, essa é outra forma de dizer a verdade. E aqui no 11º capítulo, aprendendo com a adversidade, porque ele diz há sempre uma semente de êxito equivalente em cada adversidade. Então aqui ele vai explicar, ele vai nos ensinar como é que a gente aprende com a adversidade. O fracasso em algum momento é um benefício para o homem? Sim, na verdade, aprender com a adversidade é o terceiro dos 7 princípios. Mas poucas pessoas sabem que cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Menos pessoas ainda sabem a diferença entre derrota temporária e fracasso. Se esse conceito fosse de conhecimento geral, eu seria privado de uma das minhas armas mais poderosas que uso para controlar os seres humanos. Aqui ele sendo repetitivo, porque ele já falou ali atrás, mas como o Napoleão Hill disse que a repetição é que ensina, que é bom a gente estar ouvindo de novo, para que isso fique claro, para que isso se impregne mesmo na nossa mente, no nosso mental e passe a ser um hábito mesmo pensar dessa forma, entender isso. Então ele dizendo aqui que as pessoas, além de não entender que cada adversidade traz com ela a semente de uma vantagem equivalente, ela ainda não entende a diferença entre derrota temporária e fracasso, porque as derrotas temporárias eu acredito que fazem parte dessa nossa realidade dual, dessa nossa realidade relativa. É como diz o Spencer Johnson no livro Picos e Vales, eu fiz uma série também, eu deixo aqui para vocês, eu sempre repito isso em quase todos os vídeos, mas é porque é um livro muito bom, onde ele explica que a vida nessa realidade dual, ela é de picos e vales. Enquanto a gente não encontrar o equilíbrio, ou seja, enquanto a gente não conseguir controlar os nossos pensamentos, como o Napoleão Hill mostrou aqui como ele fez, e aí a gente dá a mão ali, abre a porta e deixa a nossa centelha divina, que ele chama aqui de outro eu, comandar a nossa vida, nos mostrar o caminho. Ele diz que enquanto isso a gente vai ficar indo do pico para o vale, do pico para o vale, e ali no livro ele explica como é que a gente faz para ficar menos tempo no vale e como é que a gente faz para ficar mais tempo no pico. Vale a pena ver. Mas entendi que você disse que o fracasso é um dos grandes aliados. Tive a impressão, baseado na sua confissão, de que o fracasso faz com que as pessoas percam a ambição e parem de tentar. Aí então você as controla sem nenhum tipo de dificuldade ou oposição por parte delas. Esse é justamente o ponto. Assumo o poder sobre elas justamente no momento em que elas desistem de tentar.
Se elas soubessem a diferença entre derrota temporária e fracasso, elas não desistiriam quando encontrassem adversidades na vida. Se soubessem que cada forma de derrota e todos os fracassos trazem consigo a semente de uma nova oportunidade, elas se manteriam lutando e acabariam por vencer. O sucesso normalmente será ou está a um passo muito curto além do ponto em que se desiste de lutar. E aí eu me lembro de uma parábolazinha ali do livro Universidade do Sucesso do Og Mandino, daquela pessoa que ele sabia que ele ia encontrar uma pedra preciosa muito importante, muito valiosa ali, e aí ele ia sentir que ela era quente em relação às outras. Mas ele tinha que ficar procurando, tinham muitas, era um pedregulho, aí ele pegava uma e jogava, pegava outra e jogava, pegava e jogava, até que ele jogou, até que se tornou tão, e ele jogou quando ele estava ali para pegar a pedra que seria aquela que ia trazer tudo que ele estava buscando, ele desistiu, depois de já ter jogado assim 500. Eu acho que eu misturei um pouquinho as histórias, mas é isso mais ou menos. Quando a gente está ali, ou outra coisa que eu também já vi em algum lugar, que a vida é como se fossem vários tonéis que a gente tem para encher de água. E a gente tem uma canequinha, e aí a gente começa a encher o primeiro, a gente vai quase até encher, aí a gente, não, tá muito difícil, acho que aquele outro vai ser mais fácil. A gente passa para o outro, ou seja, a gente desiste quase no momento de conseguir a vitória. É isso que ele explicou aqui, né? Isso é tudo que se pode aprender da adversidade, derrota e fracasso? Não, esse é o mínimo que alguém pode aprender. Detesto dizer isso, mas o fracasso normalmente serve como uma bênção disfarçada, porque ele quebra o padrão do ritmo hipnótico e faz com que a mente se liberte para um novo começo. Olha aí, então, a vida ajudando, porque até lembro de novo e eu revi esse vídeo do professor Hélio Couto, por isso que agora nos últimos vídeos eu estou repetindo isso, quando ele fala ali da lei da causa e efeito, e ele diz que é como se a gente entrar em uma loja assim muito chique ali, quebrar aquele vaso chinês super caro, aí a gente pede desculpas, é claro, o proprietário desculpa, mas a gente tem que fazer o cheque. E aí ele disse, é assim com a lei da causa e efeito aqui, porém ele disse que a gente nem percebe que Deus está nos ajudando a pagar, que ele paga mais do que 50% para a gente, porque não é castigo. A lei da causa e efeito é só uma forma da gente entender aquilo que a gente fez, é a única forma da gente entender aquilo que a gente fez para o outro, aquilo que a gente não gostaria que fosse feito para a gente. Então, se a gente alguém vem passar a mão na nossa cabeça, tá, então pronto, aí a gente continua andando ali no meio dos vasos chineses caros como um elefante, sem nenhuma sutileza, vai continuar quebrando tudo se a gente não entender, se a gente não tiver que pagar. E o pagar, fazer o cheque dessa realidade, é isso, tá entendendo na vida, tá passando aquilo que a gente ofereceu. E aí a vida, quando a gente tá ali naquele ritmo hipnótico de andar por entre os vasos como um elefante, sem prestar nenhuma atenção, aí se transforma em um ritmo hipnótico, a gente começa só a meter os pés pelas mãos e ir cada vez se afundando mais ali no redemoinho que nos entrega pro diabo. E aí ele diz, esse fracasso é uma bênção disfarçada porque ela quebra esse ritmo hipnótico. Pelo menos dessa forma que eu entendi. Agora estamos chegando em algum lugar. Então você confessou finalmente que mesmo a lei natural do ritmo hipnótico pode ser e normalmente é anulada pela própria natureza. Isso está correto? Não, essa não é a forma correta e exata de abordar esse assunto. A natureza nunca anula nenhuma de suas leis naturais. Ou seja, aqui ele deixando claro que a lei natural, as leis naturais que regem a vida, essas são verdade absoluta. É o absoluto dentro do relativo. Só isso, aqui onde tudo é dual,
As leis naturais da vida são verdade absoluta. A natureza nunca tira a liberdade de pensamento de um ser humano pela lei do ritmo hipnótico. O indivíduo abdica da liberdade pelo uso dessa lei se um homem pulasse de uma árvore e fosse morto pelo abrupto impacto do corpo dele com a terra pela lei da gravidade. Você não diria que a natureza o assassinou, diria? Você diria que o homem negligenciou no ato de relacionar-se apropriadamente com a lei da gravidade. Aí ele usando aqui aquela lei que eu gosto de usar, que é aquela que se a gente se joga ali da janela, todo mundo vai se estatelar no chão, não tem, todo mundo, qualquer pessoa. E a mesma coisa qualquer objeto, se a gente solta um objeto da mão, ele vai se estatelar no chão também. Então, isso não é culpa da natureza, não é culpa da lei da gravidade, é culpa de quem negligenciou a lei. Culpa de quem acreditou que ele poderia ser mais forte do que a lei, que ele poderia dar um jeitinho com a lei. Nessa realidade, há o jeitinho com as nossas leis, porém com as leis da natureza não há jeitinho. A lei é e não é a natureza que é culpada se a gente se machucar com ela. Estou começando a entender. A lei do ritmo hipnótico é tanto capaz de ser utilizada pelo lado negativo quanto pelo positivo. Ela pode levar uma pessoa para as profundezas, chegando à escravidão, pela perda do privilégio da liberdade de pensamento, ou ela pode ajudar uma pessoa a alcançar o topo de suas realizações por meio do livre uso dos pensamentos, dependendo da forma como o indivíduo se relaciona com a lei. Isso está correto? Então, ela pode levar uma pessoa para as profundezas, até mesmo chegando à escravidão, pela perda do privilégio da liberdade de pensamento. Ou então, a lei do ritmo hipnótico, se a pessoa, se ela pensou tanto negativamente de uma forma tão ritmada, aí a natureza já transforma aquilo em realidade. Então, ela perde o privilégio da liberdade de pensamento. Porque aí ela vai estar pensando, então, através de quem? Quem é que está habitando a mente dela? E aí, ou ela pode ajudar essa mesma lei a pessoa a alcançar o topo das realizações, o sucesso que ela busca, por meio do livre uso do pensamento, porque ele disse já aqui nesse livro e também no livro Pense e Enriqueça, que é o único poder que a gente tem. A gente não tem poder de absolutamente mais nada aqui, além do poder de ser... somos nós que decidimos o que é que a gente pensa. E assim, dependendo do que a gente pensa, é o que a gente vive. E se a gente pensa repetidamente aquilo que a gente não quer viver, aquilo se torna realidade. É por isso que a gente pode usar essa lei do ritmo hipnótico de forma positiva ou negativa. E aí pergunta, isso está correto? Agora você está conseguindo entender. E sobre o fracasso? Uma pessoa não fracassa intencionalmente, pensando deliberadamente em falhar. Ninguém estimula a derrota temporária. Essas são circunstâncias sobre as quais o indivíduo não tem qualquer tipo de controle. Como então pode-se dizer que a natureza não tira a liberdade de pensamento quando, na verdade, o fracasso destrói a ambição, a força de vontade, a autoconfiança essencial para se fazer um novo começo? O fracasso é uma circunstância feita pelo homem. Ele nunca é real, até que seja aceito pelo homem como algo permanente. Ou seja, aquilo que ele falou ali no início, que a pessoa só entende, uma das coisas que a pessoa então precisa entender é que a diversidade, ela traz com ela essa vantagem equivalente. E ele diz que se isso fosse de conhecimento geral, ele seria privado de uma das armas mais poderosas dele, que é fazer a pessoa fracassar. Porque aquele dizendo, esse fracasso nunca é real. Eu acredito que é só uma forma daquilo que também está ali no livro do Og Mandino. Deus nos experimenta com pouco para ver se a gente já está preparado para muito.
Tem também um decreto ali no livro de ouro de Saint-Germain que ele diz: eu não sou mais a criança aprendiz, e sim a presença mestra que alcançou plena estatura. Ou seja, a gente chega enquanto, dependendo de como é que estão os nossos paradigmas, dependendo de como é que estão as nossas crenças, nós somos uma criança aprendiz. E aí a gente não vai entender que os fracassos têm que vir para ver se a gente já se tornou a presença mestra, acredito. E aí, se a gente já se tornou, a gente entende, não, isso é só um teste para mim, eu vou passar nele e vou continuar. Se a gente ainda é a criança aprendiz, então a gente vai se deixar parar pelo fracasso, e é essa a arma que o diabo usa, então, para estar nos pegando. Colocando-se de outra forma, o fracasso é um estado de espírito. Por isso é algo que o indivíduo pode controlar até o momento em que ele se nega a exercitar esse privilégio. A natureza não força as pessoas a fracassarem, mas a natureza impõe a lei do ritmo hipnótico sobre todas as mentes, e por meio dessa lei ela mantém permanentemente todos os pensamentos que dominam essas mentes. Aí, então, ele explicando, a natureza ela não faz ninguém fracassar, mas ela impõe essa lei impondo essa lei, ela mantém permanentes todos os pensamentos que dominam essas mentes. E se a gente está tendo pensamentos negativos, nós estamos fadados ao fracasso, já que essa lei do ritmo hipnótico, ela vai tornar isso permanente, ela vai tornar isso realidade. E isso vai dominar completamente nossa mente. Então, se a gente está com a mente cheia de pensamento negativo, não tem como a gente estar vivendo uma realidade positiva, não tem como a gente estar caminhando para o sucesso. Em outras palavras, pensamentos de fracasso são tomados pela lei do ritmo hipnótico e feitos permanentes, se o indivíduo aceita tais circunstâncias como sendo um fracasso permanente. Ou seja, a lei do ritmo hipnótico transforma esses pensamentos negativos, esses pensamentos como um fracasso permanente. E aí cabe a pessoa tá decidindo se ela vai aceitar isso ou não. Essa mesma lei, de forma inexorável, também assume e faz com que se tornem permanentes os pensamentos de sucesso. Ou seja, aí para que ninguém possa se sentir então lesado, que ninguém possa sentir que Deus, poxa, como manda a gente para cá e faz uma lei dessa, isso é injusto. Mas é a mesma forma, da mesma forma que se alcança o sucesso, se alcança o fracasso, a derrota. Como? Mudando, o segredo está em que vibração, em que modo a gente está vibrando, o que é que a gente está pensando. Pensamentos de sucesso, pensamentos positivos, a lei do ritmo hipnótico transforma em sucesso. Pensamentos negativos, a lei do ritmo hipnótico transforma em fracasso. Qual o papel, então, que tem o fracasso em ajudar o indivíduo a quebrar o padrão do ritmo hipnótico após essa lei estar impregnada na mente dessa pessoa? O fracasso traz consigo um clímax, na qual uma pessoa tem o privilégio de limpar a mente dela do medo e fazer um novo começo, seguindo outra direção. E aí, aquela coisa que nós já vimos, eu até fiz um vídeo aqui, mas eu não estou lembrando o nome, se eu encontrar eu coloco para vocês aqui verem, que falava exatamente disso. Eu vi algumas pessoas que passaram por situações realmente, pessoas que ficaram, esse ficou paraplégico, paraplégico que é só da cintura para baixo, não é? E ele disse, a própria mãe dessa pessoa disse que foi melhor para ele, que depois que aconteceu isso, que a vida dele, que ele se tornou outra pessoa. Então, aqui poderia ser tido como um imenso, um grande fracasso. A gente, de repente, a gente fica paraplégico e aí a gente pode se jogar na cama para sempre, nunca mais se condenar realmente, ou a gente pode entender que foi a vida, aqui o fracasso traz consigo um clímax, no qual a pessoa tem o privilégio de limpar a mente do medo e fazer um novo começo. Então é a vida, como aquela coisa, minha mãe dizia,
a topada que ajuda a caminhar. Se tem a gente está andando ali quase sem olhar, sem nenhuma atenção, aí tem uma pedra, a gente tropeça e vai, aquela dor mesmo assim, aí a gente acorda, a gente presta mais atenção no caminho, não é? Acho que é isso. O fracasso prova conclusivamente que algo está errado com os objetivos e planos da pessoa, por meio dos quais os mesmos objetivos e planos são perseguidos. Ou seja, eu acredito que aqui ficou bem claro, não é se a gente ainda não é nem aquilo de ver se a gente está pronto para receber mais, é exatamente para nos mostrar que a gente está perseguindo o objetivo errado, que não é esse não é essa a nossa missão, não é isso que a gente veio fazer. Ao lado, ele diz que nós temos duas entidades em nós, uma é aquela que se alimenta da fé e a outra é a que se alimenta do medo, o nosso maior inimigo, o nosso maior amigo. Então, aquilo da gente, então, quando a gente entrega, então, as chaves do nosso veículo, da nossa vida para essa que se alimenta do medo, então ela vai nos levando para fazer qualquer coisa, e aí a outra tá ali dentro gritando, não, mas não é por aí, volta por aqui, mas a gente não ouve. Então tem que ter o fracasso, a gente tem que, como o Napoleão Hill, ele deixa bem claro aqui no início do livro, quando ele conta quantas coisas ele começou e foi tendo até algum sucesso, mas de repente ele tinha que desistir e ele acabou totalmente fracassado, sem nenhum dinheiro e até sendo ameaçado de morte, totalmente em pânico. Por quê? Porque o objetivo dele maior, a meta dele, o que ele veio fazer nessa vida era então fazendo esse estudo para então trazendo esse livro, Pense e Enriqueça, que é uma filosofia do sucesso e que é o livro que se tornou esse grande sucesso, o best-seller mais vendido de todos os tempos. Então era essa a missão dele. Então se ele ficasse ali continuando como dono de revista, ele não ia fazer o que ele veio fazer. Então vem o fracasso para dizer, olha, não é por esse caminho, não é aqui. Aqui, se você continuar aí, você vai perder o seu tempo, você vai perder uma existência, porque você não vai cumprir a sua missão. O fracasso é o ponto final do hábito que a pessoa tem seguido. E quando é alcançado, ele força a pessoa a deixar esse caminho e seguir por outro, fazendo com que ela crie um novo ritmo para a sua vida. Mas o fracasso faz mais do que isso. Ele dá ao indivíduo uma oportunidade para testar a si mesmo, pela qual pode aprender o quanto de força de vontade ele tem. Olha aí, isso trazendo de novo ali a pessoa que ficou paraplégica. Se vem uma coisa grandiosa, uma pessoa que está acostumada a andar, uma pessoa que tem livres movimentos e de repente ela se vê ali jogada sem movimento da cintura para baixo, meu Deus, se isso não é assim o teste maior para ver o quanto de força de vontade ela tem. O fracasso também força as pessoas a aprenderem muitas verdades que elas nunca descobririam sem ele. O fracasso normalmente leva o indivíduo a entender a força da autodisciplina, sem a qual ninguém poderia voltar atrás após ter sido vítima do ritmo hipnótico. Olha, gente, quanta consideração a vida Deus tem por nós. A gente então está ali tendo pensamentos negativos, cultivando pensamentos negativos, fomentando pensamentos negativos, e aí a lei do ritmo hipnótico então ela é implacável, ela não pode ser burlada, então ela transforma aquilo em realidade para a gente, assim como ele já disse, se a gente estiver pensando positivo, ela transforma aquilo em sucesso também, ela transforma aquilo em fracasso para a gente, e aí, ou seja, ela transforma aquilo em realidade para a gente. E o fracassar é uma forma de poder voltar atrás após ter sido vítima do ritmo hipnótico. Porque nessa hora que aconteceu, digamos que a gente estava realmente ali criando
muita coisa ruim para a nossa vida, porque a gente não parava de pensar negativamente. Aí a gente tem a oportunidade de ter esse exemplo ainda que eu estou trazendo, que é tão forte, eu acredito, de estar ali. Por exemplo, eu também vi um outro vídeo, esse vídeo foi até no canal do Carlos Cassaú, do Cadu Cassaú. Outro dia eu procurei de novo, não encontrei, ele entrevistando uma pessoa que disse que ficou paralisado na cama por vários meses e que ele entendeu que era a vida dando uma oportunidade para ele de estar sendo produtivo, está indo para um outro lado também, porque ele disse que ele sempre dizia que ele não tinha tempo. E aí ele até o que eu lembro da entrevista, que ele disse que a coisa que mais tocava ele, que ele não podia abraçar. Ele ficou paralisado completamente, só mexia os olhos por alguns meses. E aí ele entendeu que ele tinha tempo, ali ele teve tempo. E aí então isso faz a pessoa voltar atrás depois de ter sido vítima do ritmo hipnótico. Estude as vidas de todas as pessoas que atingiram resultados fantásticos em qualquer ramo de atividade e observe que o sucesso é, em geral, diretamente proporcional às experiências de derrota e fracasso que elas vivenciaram antes de ser bem-sucedidas. Ou seja, aqui ele dizendo que então é aquela coisa, é equivalente. A semente de êxito na adversidade é equivalente ao sucesso que ela vai trazer. Isso é tudo que você tem de dizer sobre as vantagens do fracasso? Não, eu recém comecei. Se você quer o real significado da adversidade, do fracasso, da derrota e de todas as outras experiências que quebram os hábitos dos seres humanos e os forçam a formar novos hábitos, observe a natureza em seu trabalho. A natureza usa a doença para quebrar o ritmo físico do corpo, quando a relação entre as células e os órgãos torna-se imprópria. Ela usa crises econômicas para quebrar o ritmo do pensamento em massa, quando um grande número de pessoas relaciona-se impropriamente por meio de negócios, atividades sociais e políticas. E ela usa o fracasso para quebrar o ritmo do pensamento negativo, quando o indivíduo relaciona-se impropriamente consigo mesmo e com sua própria mente. Então, ele aqui mostrando, exemplificando com a sabedoria da natureza. Então, a doença é uma forma da natureza usar para quebrar o ritmo físico do corpo, quando a relação entre as células e os órgãos se tornam impróprias. E as crises econômicas, quando um grande número de pessoas está se relacionando impropriamente. E quando o fracasso, para quando a pessoa está ali no ritmo hipnótico pensando negativamente, está passando ali pelo meio do corredor dos vasos chineses sem prestar a menor atenção, quebrando tudo. E aí ela está se relacionando impropriamente com ela mesma e com a própria mente. Ela deixou a mente totalmente à deriva, totalmente à mercê dele, do próprio diabo. Observe cuidadosamente e você verá que em todos os lugares da natureza sempre há uma lei natural que fornece uma eterna mudança para toda a matéria, toda a energia e todo o poder do pensamento. Sempre há uma lei natural que fornece uma eterna mudança para todos nós aqui na matéria, toda a energia e todo o poder do pensamento. A única coisa permanente em todos os universos é a mudança, ou seja, nada é estático, nada aquela coisa de que um homem não se banha no mesmo rio duas vezes, porque ele não é o mesmo e o rio não é o mesmo. Tudo, a única coisa permanente em todos os universos é a mudança. Até eu entendi também, ouvi uma pessoa dizendo que o objetivo do dinheiro, o dinheiro é uma energia e o objetivo do dinheiro, a energia do dinheiro ela traz a mudança, é a energia do caos. Então, o que faz a gente, o único papel da energia do dinheiro é a transformação, é a mudança.
e ele dizendo aqui que a única coisa permanente em todos os universos é a mudança. A mudança eterna e inexorável é aquela por meio da qual cada átomo da matéria e cada unidade de energia tem a oportunidade de relacionar-se apropriadamente com outras unidades de matéria e energia. E cada ser humano tem a oportunidade e o privilégio de relacionar-se apropriadamente com todos os outros seres humanos, independentemente de quantos erros ele cometa ou quantas vezes e de que maneira ele possa ser derrotado. Então, aqui ele explicando bem como é que essa mudança funciona, é aquela pela qual cada átomo da matéria e cada unidade de energia tem essa oportunidade então de se relacionar com as outras unidades da matéria e energia. E também o mesmo acontece com o ser humano, que ele pode se relacionar com todos os outros seres humanos, independente de quantos erros ele cometa ou quantas vezes e de que maneiras ele possa ser derrotado. Quando o fracasso em massa toma conta de uma nação, tal como a crise econômica mundial de 1929, essa circunstância está em perfeita harmonia com os planos da natureza de quebrar os hábitos dos homens e, por sua vez, fazer florescer novas oportunidades. Então aqui ele explicando como é que o fracasso, então, vem aí, como é que as leis naturais, que são absolutas, como é que elas usam então o fracasso em todas as formas, em todas as para quebrar ritmos hipnóticos, que sem isso a pessoa estaria também ali perdida, ela perderia realmente uma grande oportunidade. Então ele mostrando aqui como é que a vida está sempre aí, como é que Deus, o universo, está sempre aí, então nos auxiliando nessa nossa caminhada rumo à evolução, que vai levar de volta então todo mundo para casa ali, depois de ter passado essa temporada aqui vivenciando uma vida na carne, estando seres humanos enquanto seres infinitos divinos que somos, vivendo na realidade do dualismo, vivendo aqui onde tudo é dual, onde tudo tem a sua contrapartida, onde tudo é relativo, para ver como é que a gente se sai experienciando luz e sombras, mas tendo toda a ajuda possível, sabendo que a gente está que a vida está sempre nos ensinando, que o único objetivo da vida, como a professora Lucilena diz, falando de um filósofo que eu não lembro quem é, que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, não há bala perdida. Tudo que acontece, todas as adversidades, são apenas para ajudar nós mesmos, porque nós estamos ali deixando o ritmo hipnótico transformar em realidade coisas que só vai nos fazer sofrer. Então, nessa hora a gente precisa de um fracasso para nos parar, e aí a gente começa de novo, a gente entende que a gente estava metendo os pés pelas mãos e começa a pensar diferente. E aí a gente cria aquela vida grandiosa que todos estamos sonhando e aquela vida grandiosa que já está manifestada, porque é Deus sonhando para a gente. A Oprah Winfrey disse que ela vive literalmente o sonho divino para ela. E eu acredito que assim como Deus está sonhando para ela, está sonhando para todos nós. Porém, infelizmente, o Napoleão Hill diz aqui, através da entrevista com o diabo, que apenas 2% da população vive esse sonho como deveria ser. Os outros 98% não vivem, apenas sobrevivem do berço ao túmulo na falta e na escassez. E a vida, então, está aí apresentando os fracassos para ver se a gente entende isso e se a gente consegue fazer parte desses 2%. Tomara, né, gente? Tomara que até o final desse livro a gente já tenha entendido bem, tomara que aí a consciência que está vindo, que isso que eu estou dizendo sirva, ajude
a que seja entendido melhor. E se vocês entenderam também alguma coisa, quiser me escrever, quiser me mandar uma mensagem, eu vou ficar super feliz. E estou super feliz que vocês estejam vindo comigo e espero que a gente possa se encontrar então para dar continuidade nesse 11º capítulo aqui, então onde ele está falando sobre aprendendo com a adversidade. Eu fico então aqui, espero ver vocês no próximo. Obrigada, tchau!